encontrei, como estava a dizer, é que as decisões elas podem ser feitas em condições de certeza, em que nesse aspecto nós conhecemos aquilo que são as probabilidades de ocorrência dos estados de natureza. Conhecemos as probabilidades? Não, nós conhecemos os estados de natureza. A partir da altura que nós conhecemos os estados de natureza, então, por consequência, não temos problemas em poder saber qual é a alternativa de decisão a escolher pelo simples fato de que o estado de natureza já é um estado conhecido. Mas há outro caso que pode ocorrer, em que nós não conhecemos as probabilidades de ocorrência dos estados de natureza. Quer dizer, não conhecemos os estados de natureza, consequentemente não conhecemos nem as probabilidades de ocorrência desse estado de natureza. Então, neste caso, o que ocorre é que estamos perante uma situação de incerteza por completo. Não temos nem hipótese de podermos ver que se o estado de natureza é esta, a alternativa de decisão a escolher é aquela. Então, para esse caso específico, como havia dito, nós vamos ter que usar aquilo que são os critérios que são aplicáveis mesmo para o estado para a situação de decisões em condições de certeza, que é aplicar critérios otimistas, que é max, min, max, média, ou então aplicar, a outra alternativa é aplicar os critérios que são critérios pessimistas, que é max, min, max. Então, aqui significa que, relativamente àquilo que está aí, que eu estou a levantar neste preciso momento, relativamente a esta questão dos critérios, uma outra situação é aquela que ocorre em que nós conhecemos, em algum determinado momento, as probabilidades de ocorrência dos estados de natureza. Porque nós conhecemos as probabilidades de ocorrência dos estados de natureza, então ali o que ocorre? Porque conhecemos a probabilidade de ocorrência dos estados de natureza, consequentemente o que vai ocorrer é que nós vamos ter que distribuir as probabilidades perante aquelas ocorrências. Se nós vamos distribuir probabilidades perante aquelas ocorrências, então estamos perante distribuição de probabilidade. Quando nós nos encontramos perante distribuição de probabilidade, como se aprendeu, por exemplo, em estatística, quando vocês aprenderam distribuições de probabilidades, falando de variáveis aleatórias, a partir da altura que nós distribuímos probabilidades, por consequência, tem que se aplicar, tem que se determinar o correspondente valor esperado. Então, qual será a melhor alternativa? É aquela que tem o maior valor esperado, como neste caso, em que o valor esperado calculamos aí pela fórmula, que é da média, que é a mesma coisa dizer valor esperado, que é o somatório de xp de xi. Agora, pode acontecer também que isto denomina-se critério, se nós selecionamos o maior valor esperado, estamos a aplicar o critério a priori de Bayes. Uma outra situação é que nós conhecemos as probabilidades de ocorrência dos estados de natureza, mas a posterior. E aí, como é a posterior, significa que vamos aplicar o critério a posterior de Bayes. O que quer dizer que temos que primeiro determinar essas probabilidades a posterior. E para determinar as probabilidades a posterior, usamos a fórmula do teorema de Bayes para encontrar essas probabilidades a posterior. E tendo já a probabilidade a posterior, passamos para o critério a posterior de Bayes. Significa que pegamos essas probabilidades até a posterior e vamos distribuir pelas respectivas ocorrências, tendo neste caso, como por cada ocorrência estamos a associar uma determinada probabilidade, também caímos naquela situação de variável aleatória, pelo que o melhor critério será aquele que tem o maior valor esperado, em que o valor esperado neste caso, agora nós determinamos usando o somatório de xp de xx, só que o tal nosso p de xx, neste caso, essa probabilidade é uma probabilidade a posterior, e aí nós aplicamos o critério a posterior de Bayes. Assim sendo, o que nós vamos fazer agora é aplicar isto num determinado exemplo.
aliás, é agora, com base nisso, pensar quais são as ferramentas que nós usamos para a tomada de decisão. Como nós já sabemos que tipo de decisões, como é que nós vamos tomar, isso de forma mais elementar. Então, quais são essas ferramentas que nós usamos para a tomada de decisão? Existem várias ferramentas usadas para a tomada de decisão. Normalmente, por exemplo, para aqueles que aprenderam disciplinas como informática, sabem que usa-se fluxogramas, são mesmo para são um conjunto de algoritmos que nós aplicamos para poder chegar até a solução de um determinado problema. Então, um deles é aplicando um fluxograma. Pode-se usar pseudocódigos, pode-se usar a árvore de decisão, pode-se usar a tabela de decisão, quer dizer, pode-se usar tudo aquilo que são ferramentas que permitem a tomada de decisão independentemente das condições. Uma das ferramentas mais usadas quando está-se a falar de teoria de decisão é a tabela de decisão, em que uma tabela de decisão típica está aqui, como vocês podem ver, aparecem aí aquilo que são as alternativas de uma tabela de decisão, uma matriz, em que nas linhas estão as alternativas de decisão, então aí as alternativas de decisão, alternativa 1, alternativa 2, alternativa M, e temos os estados de natureza, estado de natureza 1, estado de natureza 2, reticência, estado de natureza N. E aqui na interseção entre a alternativa de decisão e o estado de natureza está o correspondente payoff. Payoff é o ganho quando se escolhe a alternativa I perante o estado de natureza J. Então, este ganho que nós temos, nós denominamos este ganho por payoff, que é o ganho que se obtém ao escolher aquela alternativa perante aquele estado de natureza. Então, como eu tinha dito, há mais ferramentas que podem ser usadas. Então, o que acontece é que nós aqui, durante a nossa exercitação, aqui vamos ter que usar primeiro a tabela de decisão. Com base na tabela de decisão, construímos o resto, que é resolvemos o nosso exercício. Assim sendo, vou para um exercício um exercício muito simples, que é o seguinte. Há uma determinada companhia, esse ali é um exemplo que é um hipotético que anda aí há muitos livros. Há uma determinada companhia, em que esta determinada companhia foi ter com o proprietário de determinados terrenos e no intuito de comprar esses terrenos. E o que acontece? Quando chega lá, propõe ao proprietário dos terrenos, nós estamos a precisar dos seus terrenos, porque é provável que esse terreno tenha gás. Então, o proprietário daqueles terrenos, vendo que há uma forte indicação de que aquele terreno tem gás, ele, quando percebe isso, a companhia, aliás, primeiro, ela propõe um valor de 60 mil dólares, 60 mil dólares para comprar aquele terreno, e ainda diz ao senhor, se efetivamente nós formos a encontrar gás no teu terreno, nós vamos lhe dar mais um bônus de 600 mil. Significa, fica 660 mil. Então o proprietário, porque ouviu isto, estando muito desconfiado que a intenção daquela companhia fosse uma grande probabilidade do terreno ter gás, ele decide sozinho a ter que desenvolver aquele empreendimento. O que ele faz? Contrata uma empresa que é especialista na área de exploração e desenvolvimento, que é para lhe fazer uma prospecção do terreno. E aquela empresa, porque tem que fazer prospecção do terreno, então o que vai acontecer é que aquela empresa, ele paga 100 mil para se fazer prospecção naquele terreno, e essa quantia toda fica completamente perdida se aquele terreno não tiver gás. Se o terreno tiver gás, aquele proprietário espera ter um lucro de 2 milhões de dólares. Então, qual é a pergunta que se coloca aqui? Qual é a melhor alternativa de decisão que nós daríamos, que nós recomendaríamos ao proprietário dos terrenos? Então, assim sendo, como é um problema de decisão, nós vamos ter que começar por construir primeiro a ferramenta de tomada de decisão. E a ferramenta que nós vamos construir de tomada de decisão, nós construímos aí uma tabela de decisão, em que aí estão as alternativas de decisão. Quais são as alternativas de decisão? Quais são as alternativas que ele tem? Naquele preciso momento, ou ele vende o terreno, ou então ele não vende o terreno. São as únicas alternativas que ele tem. Ou vende o terreno, ou não vende o terreno.
Quais são os estados de natureza que condicionam a escolha de uma dessas alternativas, como estados de natureza? Como aí vem, é o terreno ter gás, que nós vamos chamar por esse um estado 1, ou o terreno não ter gás, que é o estado 2. Porque se eles disseram que querem comprar o terreno, o que lhe condiciona para escolher a melhor alternativa do proprietário, para aquele proprietário que vender ou não vender terreno? É se aquele terreno tem ou não tem gás. Que ele provavelmente vai ver que, bom, se o terreno tem gás, então eu vou optar por esta alternativa. Se o terreno também não tem gás, vou optar por aquela outra alternativa. Então, assim sendo, nós vamos ter que resolver o problema. Como vê a priori, este problema, como vê depois de montar aqui a tabela de decisão, vê-se que nós não temos nenhuma probabilidade e não sabemos nada sobre o estado de natureza. Assim sendo, somos obrigados a ter que aplicar critérios simplificados. Neste caso, estamos em condições de incerteza, vamos ter que aplicar o critérios otimistas para vermos quais as decisões que nós recomendamos a ele e também vamos ver o caso de critérios pessimistas para ver quais são das alternativas que nós podíamos recomendar a este proprietário do terreno. Então, critérios otimistas. Temos o primeiro critério é max-max. Então, é o máximo da alternativa 1. O máximo da alternativa 1 é o máximo entre 660 mil e 60 mil. Então, o máximo dá 660. O máximo da alternativa 2, que é o máximo de 2 milhões e menos 100 mil. 2 milhões e menos 100 mil. Então, o máximo dá 2 milhões. O máximo entre esses dois máximos, o máximo entre esses dois máximos, o max-max, é o máximo entre 660 mil, que é este, e 2 milhões. Então, dá 2 milhões. 2 milhões provém de onde? Se voltarmos à tabela, vemos que está aqui. Significa que recomendamos que ele não venda terreno, porque este terreno tem gás. Então, nós recomendamos que ele não venda terreno porque o terreno tem gás. Isso se ele tem a convicção, por exemplo, o proprietário diz, eu peço um conselho porque eu acho que vou ganhar muito pela venda desses meus terrenos. Então, nós aconselhamos ele que não venda terreno porque aquele terreno tem gás. Agora, se ele está hesitando e diz, não, eu acho que estes querem mal trabalho, eu vou perder muito dinheiro e, pelo menos eu não andar a perder, não posso perder tanto porque eu tenho que procurar minimizar aquilo que são perdas que eu teria relativamente ao terreno. Então, ele vai para o critério mini-mini. O mínimo dos mínimos. Então, teremos o mínimo da alternativa 1. É o mínimo entre 660 e 60 mil. Então, está aí o mínimo da alternativa 1, mínimo entre 660 mil e 60 mil, que dá 60 mil. O mínimo da alternativa 2 é o mínimo entre 2 milhões e menos 100 mil. Então, será mínimo entre 2 milhões e 100 mil. E menos 100 mil. Então, o mínimo entre esses dois dá menos 100 mil. O mínimo dos mínimos será o mínimo entre este primeiro mínimo, que é 60 mil, e este outro mínimo, que é menos 100 mil. O mínimo entre 60 mil e menos 100 mil é menos 100 mil. Então, voltamos para a tabela para ver onde está o menos 100 mil. Menos 100 mil está aqui. Significa que ele opta em não vender terreno, porque este terreno não tem gás. Então, assim, se ele hesita tanto, então nós aconselhamos a ele que não venda terreno, porque este terreno não tem gás. Porque ele está completamente convicto de que vai perder dinheiro por esta venda de terreno. Então, nós aconselhamos que ele não venda terreno, porque o terreno não tem gás. E se fosse a média? Então, nós calculávamos a média da primeira alternativa, que significa a média de 660 e 60 mil, significa somar e dividir por 2. Então, estamos aqui 660 mil e 60 mil sobre 2 dá 360 mil. A média da alternativa 2 é média entre 2 milhões e menos 100 mil. Temos que somar e dividir por 2. Então, temos aqui 2 milhões mais menos 100 mil sobre 2, que dá 950 mil. O max-média, o máximo entre as médias, entre essas duas mesmas médias, é o máximo entre 360 mil e 950 mil.
Este máximo dá 950 mil. 950 mil provém da alternativa 2. O que diz a alternativa 2? A alternativa 2 diz que não vende terreno. Então, nós já aconselhamos ele para que não venda terreno. Então, se formos para critérios pessimistas, nós dissemos para aplicarmos o critério pessimista, porque ele está hesitante em tomar a decisão no momento correto. Ele hesita tanto, eu já não sei o que é da minha vida, não sei se eu vendo mesmo ou não vendo, está ele a hesitar. Aí o que nós dissemos é que ele perde a oportunidade de tomar a decisão correta no momento correto. Por isso temos que começar por criar a matriz de perda de oportunidade. O que diz sobre a matriz de perda de oportunidade? A matriz de perda de oportunidade mantém as alternativas de decisão, que são neste caso vende terreno e não vende terreno. Mantém também os estados de natureza, que é terreno tem gás e terreno não tem gás. Como ter os payoffs ali dentro da tabela? Temos que ir para cada estado de natureza, neste caso. Se voltarmos para o estado de natureza, o primeiro estado de natureza é encontrar o maior payoff, é 2 milhões. Então teremos que pegar para esta coluna, pegar 2 milhões, subtrair por 660 e depois pegar 2 milhões, subtrair por 2 milhões. É assim como temos payoff daquela primeira coluna. Então, é dali que nós temos, como vê, 2 milhões subtraímos com 660 mil dá 1.340.000. O outro, 2 milhões menos 2 milhões dá 0. Agora vamos para outro estado de natureza. O maior payoff desse segundo estado de natureza, como se vê, é 60 mil. Então, nós vamos pegar para esta coluna 60 mil subtraímos com 60 e 60 subtraímos com menos 100. Então, feito isso, está ali a respectiva tabela. Temos 60 mil menos 60, que é 0. 60 mil menos 100 mil dá 160 mil. E agora já podemos aplicar o critério max-min e minimax. Então, critério minimax. Primeiro, o máximo da alternativa 1 será o máximo entre 1.340.000 e 0. 1.340.000 e 0 dá 1.340.000. O máximo da alternativa 2 é o máximo entre 0 e 160.000. 0 e 160.000 dá 160.000. O mínimo entre esses dois máximos, é o mínimo entre 1.340.000 e 160.000. O mínimo entre esses dois máximos dá 160.000. 160.000 provém, como vê, da alternativa 2. A alternativa 2 diz que não vende terreno. Então, não vende terreno. E como temos 160 está aqui, não vende terreno porque esse terreno não tem gás. Então, nós já aconselhamos ele aqui, não venda terreno porque esse terreno não tem gás. O outro critério é max-min. Quer dizer, o que está a ocorrer aqui é que ele pelo menos já está a decidir que, bom, ele o que gostaria de ter, era pelo menos ele não ganhar tanto. Então, como ele tem a convicção de que, pelo menos ele sabe que não vai poder ganhar tanto, então temos que ter o mínimo da alternativa 1, que é mínimo entre 1.340.000 e 0, então está aí 1.340.000 e 0, que é 0. O mínimo da alternativa 2, mínimo entre 0 e 160.000. Mínimo entre 0 e 160.000, que é 0. Então, o máximo entre esses dois mínimos, o máximo entre 0 e 0, o máximo max-min, que é o máximo entre 0 e 0, é 0. Então, se vê, nós temos 0 aqui, significa, aconselhamos que venda terreno, porque esse terreno não tem gás. Ou não vende terreno, porque o terreno tem gás. Então, essas são as decisões que nós recomendamos a ele, que vende terreno porque não tem gás ou não vende terreno porque tem gás.
Então, aí terminamos a questão relativa à tomada de decisões em condições de incerteza, em que nós usamos os critérios otimistas max-max, mini-mini, max-média. E usamos critérios pessimistas mini-max, max-mini. Para os critérios pessimistas, começamos por construir a matriz de perda de oportunidade, que é para depois usar os critérios. Agora, a linha B diz assim: o proprietário dos terrenos, a linha B diz assim, o proprietário dos terrenos sabe que a probabilidade do terreno ter gás é de 60%. Terreno ter gás é de 60%. Então diga que decisão recomendaria ao proprietário dos terrenos. Então, o que acontece é que a probabilidade do terreno ter gás é de 60%, então vamos determinar a probabilidade do terreno não ter gás, que é, como sabemos, a probabilidade do terreno ter gás, mas a probabilidade do terreno não ter gás é 1. Então, temos a probabilidade do terreno ter gás 0,60, mas a probabilidade do terreno não ter gás dá 1. Resolvido isso dá 0,40, que é este que depois colocamos ali. Assim sendo, porque para essas ocorrências associamos, cada ocorrência associamos a respectiva probabilidade, então vamos ter que determinar valor esperado. Porque isso sabe-se já desde variáveis aleatórias que se nós temos ocorrências que nós associamos probabilidades, então, por consequência, somos obrigados a ter que determinar o valor esperado. Então, o valor esperado da alternativa 1, que é média da alternativa 1, ou valor esperado da alternativa 1, é o somatório de XP de XI, somatório de 660.000 vezes 0,60, mais 60.000 vezes 0,40, isso dá 420.000. A média da alternativa 2, temos 2 milhões vezes 0,60, mais menos 100 vezes 0,40, isto dá 1.160.000. O máximo entre esses dois valores esperados, o máximo entre o valor esperado 1 e o valor esperado 2, é o máximo entre 420.000 e 1.160.000. O máximo entre esses dois dá 1.160.000. 1.160.000, como vê, que está aqui, provém da alternativa 2. A alternativa 2 diz que não vende terreno. Então, nós já aconselhamos a ele que não venda terreno. Se é que nós sabemos que a probabilidade do terreno ter gás é de 60%. Vamos recomendar a ele que não venda terreno, para este caso. O terceiro caso. O proprietário dos terrenos optou ele agora em ter que contratar uma empresa especialista em exploração e desenvolvimento. Essa empresa vai ao terreno, realiza os testes e os resultados dos testes indicam que o terreno não tem gás. Os resultados indicam que o terreno não tem gás. Mas a empresa ainda adverte ao proprietário dos terrenos. Significa que foi encontrar inexistência de gás no terreno. Mas a empresa adverte que 90% das vezes, os testes indicam inexistência de gás, enquanto que, de fato, o terreno não tem gás. E 30% das vezes, os testes indicam inexistência de gás, enquanto que, de fato, o terreno tem gás. Então pergunta-se qual é a decisão que recomendamos ao proprietário dos terrenos. Ok. Como nós já tínhamos a probabilidade do terreno ter gás 0,60, do terreno não ter gás 0,40, então o que aconteceu é que, primeiro, isso são probabilidades, agora temos probabilidades a posterior, por quê? Porque foi-se fazer testes no terreno. E os terrenos indicaram inexistência de gás. Então, o que nós estávamos a dizer, qual é a probabilidade do teste indicar inexistência de gás, dado que o terreno não tem gás? Então, significa que estamos a falar de probabilidades, estamos a falar já de probabilidades condicionais. O que vai nos levar depois ao teorema de Bayes, né? Que qual é a probabilidade do terreno não ter gás, assumindo que, qual é a probabilidade do teste indicar inexistência de gás, assumindo que o terreno tem gás, que é 30%.
Então, como vê, estamos a ter aqui probabilidades condicionais que vão nos dar a determinação das probabilidades a posterior. Então, o que teremos que calcular primeiro? Teremos que calcular a probabilidade de ocorrência do estado de natureza 1, que é do terreno ter gás, e calcular a probabilidade de ocorrência do estado de natureza 2, que é o terreno não ter gás. Mas repare, agora queremos determinar a probabilidade do terreno ter gás, mas já assumindo que fez um teste, os testes indicam a inexistência de gás. Então, nós queremos determinar qual é a probabilidade do terreno ter gás, assumindo que os testes indicaram a inexistência de gás. Então, isto é a probabilidade do terreno ter gás. E os testes revelaram a inexistência de gás dado que o terreno tem gás, sobre a probabilidade de inexistência de gás. Qual é essa probabilidade de inexistência de gás? É o terreno ter gás, a probabilidade do terreno ter gás e a probabilidade dos testes indicarem a inexistência de gás dado que o terreno tem gás, ou, que é a soma, a probabilidade do terreno não ter gás e, que é a multiplicação, a probabilidade do teste indicar a inexistência de gás dado que o terreno não tem gás. Então, substituindo, temos a probabilidade de existência da probabilidade do terreno ter gás 0,60 vezes a probabilidade do teste indicar a inexistência de gás dado que o terreno tem gás, está aqui 0,30 sobre a probabilidade de inexistência de gás, probabilidade do terreno ter gás 0,60, probabilidade do teste mostrar a inexistência de gás dado que o terreno tem gás 0,30, mais a probabilidade do terreno não ter gás é 0,40 vezes a probabilidade do teste indicar a inexistência de gás, dado que o terreno tem gás, está aqui é 0,90. O resultado dá 0,33. Esta é a probabilidade do terreno não ter gás, assumindo que o teste indicou a inexistência de gás. Que é isso que nós vamos colocar agora, que é a probabilidade do terreno ter gás, mas agora estamos a assumir que o teste indicou a inexistência de gás. A seguir, temos a probabilidade do terreno não ter gás, assumindo que o teste indicou a inexistência de gás, que é igual à probabilidade do terreno não ter gás e a probabilidade do teste mostrar a inexistência de gás, dado que o terreno não tem gás, sobre a probabilidade de inexistência de gás. Qual é a probabilidade de inexistência de gás? É a probabilidade do terreno ter gás e o teste revelar a inexistência de gás, dado que o terreno tem gás, ou a probabilidade do terreno não ter gás e o teste revelar a inexistência de gás, dado que o terreno não tem gás. Que é a mesma coisa que 1 menos a probabilidade do terreno ter gás, dado que o teste indica a inexistência de gás. Neste caso, é 1 menos 0,33, que é igual a 0,67, que é a probabilidade, neste caso, do terreno não ter gás, assumindo agora que o teste indicou-nos a inexistência de gás, que é esse 0,67. Assim sendo, vamos determinar o valor esperado para a alternativa 1. Então, temos aí, o valor esperado para a alternativa 1 vai ser 660 vezes 0,33 mais 60 vezes 0,67. Então, está aí 660 vezes 0,33 mais 60 mil vezes 0,67, que dá 258 mil dólares. Para a alternativa 2, temos a probabilidade, temos neste caso o somatório de 2 milhões vezes 0,33 mais menos 100 mil vezes 0,67. Então está aí 2 milhões vezes 0,33 mais menos 100 mil vezes 0,67, que dá 593 mil. O máximo entre valor esperado 1 e valor esperado 2 é o máximo entre 258 mil e 593 mil, que dá 593 mil. 593 mil, que está aí, provém da alternativa 2. A alternativa 2 diz que não vende terreno.
Então, por isso que a decisão recomendamos que não venda terreno. Então, assim dito, caros estudantes, nós damos por encerrado o capítulo ligado à teoria de decisão, o que significa que agora o que é preciso fazer é passar para a exercitação. Tem mais coisas que vocês vão ver ali nas fichas para poder resolver. Então, como vocês sabem, meu nome é Rodrigues Zicai Fazenda, professor de investigação operacional. Desfrute, diga aos seus colegas, aos outros que até pertencem a outras instituições de ensino, qualquer aquele que estiver muito animado e interessado em investigação operacional, que assista aos vídeos, subscreva o canal e ponha sempre gosto assim que vir um novo vídeo, com a necessidade de subscrever o canal para permitir que receba aqueles mesmos vídeos quando há transmissões em direto. E muito obrigado.